Olá pessoal, tudo bem, gente? Estamos começando mais um podcast Sua História, Seu Negócio. Você que está acompanhando aqui, as redes sociais, tanto o YouTube quanto o Spotify, também as redes sociais como o Instagram, você sabe que a gente tem entrevistado várias pessoas, empresários, empreendedores, que estão trazendo histórias maravilhosas pra gente. Histórias assim que posso dizer que realmente inspiram, né? E hoje eu vou conversar com a Adelaide. Gente, a Adelaide é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas eu já consegui sentir uma história empreendedora nela que eu tenho certeza que você vai gostar também, tá bom? Então fica com a gente até o final desse episódio. Continua aí, se quiser comentar, quiser aí mandar alguma pergunta também, pode mandar, depois eu encaminho para ela e a gente vai conversando aqui. E eu quero que você conheça também a Adelaide que está aqui comigo. Adelaide, tudo bem, Adelaide? Oi, Bruno, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Pode falar bem próximo ao microfone. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre empreendedorismo, né? Saber que a gente pode ajudar um pouquinho contando a nossa história, né? Sobre o que a gente já passou para as pessoas que hoje ou estão começando ou estão aí ainda nessa loucura que é o empreender, né? Que não é fácil, né, Adelaide? É uma loucura, não é fácil. Não sei se para você, mas para mim e para muita gente que eu conversei aqui, são vários desafios que são realmente de cair o cabelo. São sim, se não cai, fica branco, isso é uma certeza. O meu já tá ficando já tô começando. Adelaide, conta pra gente, primeiro, que você é uma pessoa que veio de fora, não é de Itapetininga, isso. né? Você nasceu onde, Adelaide? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Sim, nasci no Rio, fui criada em Recife, mas meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, são da Paraíba. Cheguei a morar 7 anos em Angola, onde abri também a empresa lá e passei 7 anos gerindo ela. E depois volto para Recife e venho para São Paulo. Nossa, meio doido isso, né? Sim. É difícil você até dizer se localizar. Onde eu sou. Né? Se localizar geograficamente. Eu sou pernambucana. Pernambucana. Eu sou pernambucana. Nascida no Rio, isso, mas pernambucana. Meu coração é pernambucano. É meio carioca ainda, né? Falam que sim, mas é só o nascimento. Acho que o pessoal do Rio não vai gostar. Me fala, não, ela é acho carioca. Que não vai curtir. Mas é muito tempo em Recife, né? Eu fui para Recife, eu tinha 5 anos de idade. Muito novinha. Muito nova. Não fiz raiz no Rio de Janeiro. Já voltei lá várias vezes. Sim. É um lugar que eu gosto de visitar. Né? Mas Recife foi berço, né? Não tem como. Verdade. Quanto tempo você ficou em Recife? Fiquei até fazer 40, mas passei 7 anos em Angola. Teve um gap. Sim. Nesses 35 anos, de 7 anos em Angola. Em Recife, na sua infância, como que era? O seu pai era empreendedor, sua mãe era empreendedora, vocês tinham empresa, como que... Porque normalmente falam que filho de peixe, peixinho é. Sim. Mas às vezes tem aquela ovelha negra que quer ser empreendedora, né? Que ninguém e ela vai lá, né? Quer ser. E é a louca da família. Então, não. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus avós. Eu venho de família política, lá da Paraíba. Né? Vovô foi governador na Paraíba, papai foi deputado constituinte, mamãe advogada, e eles sempre trabalharam. Mamãe era concursada do Ministério da Fazenda, então eles sempre trabalharam com isso. Nunca foram empreendedores. Mas quando eu tinha de 4 para 5 anos, tem um episódio que me contam, né, que certa vez eu já pedia todas as férias, eu pedia muito dinheiro para vovô, porque eu queria comprar chicletes. Na fazenda tinha uma barraquinha que vendia chicletes. E o vovô, certa vez, chegou para mim e disse assim, olha só, não dá mais. Não pode ser todo dia. Porque ninguém tem todo dia dinheiro sem trabalhar. A gente só tem dinheiro porque a gente trabalha. Sem trabalhar, a gente não tem dinheiro. E disse que eu falei para ele, mas eu sou uma criança, sou pequena, né? Como é que eu vou trabalhar? E ele falou, mas todos os dias eu vejo que você sobe em todas as árvores. E você colhe todos os frutos. Por que você não vende esses frutos que você colhe? Você pode fazer isso. E daí em diante, todas as férias eu vendia para ele mesmo tudo o que eu colhia e eu tinha meu dinheiro para comprar o meu chiclete. Ele ali não sabe que ele, né, fez com que despertasse numa criança a ideia do empreender, né? Vislumbrar um negócio, foi o que ele me mostrou. E eu fiz muito pequena isso, mas logicamente numa brincadeira. Mas na minha família não tinha nenhum empreendedor. E eu nunca fui carteira assinada. Mas já quis não ser carteira assinada. Mas eu me formei primeiro em Direito, tirei meu AB, e a ideia era ser delegada da Polícia Federal. Fiz alguns concursos, muito poucos, porque eu tive 2 meses 6 meses, entre a hora que eu me formo e a hora que eu descubro que eu estou grávida do meu primeiro filho. E aí, quando isso acontece, viram a chave, mudam seus projetos, a cabeça ela fica muito voltada para o maternar, para como eu posso proteger essa criança.
E na minha cabeça, na época muito nova, pensava, não combina. Não consigo. Não vou dar conta de ir para a fronteira, fazer academia que precisava, sabendo que eu tenho um menino pequeno dentro de casa e que vai precisar de mim agora. E por isso eu mudei a rota. Passei acho que 2 anos em casa por conta do Mateus, meu primogênito, que se chama Mateus porque significa primeiro os teus. Uhum. E fui, depois disso, meu ex-marido foi transferido para Angola. E aí, quando isso acontece, chega lá, eu não sei ficar parada, não consigo ficar parada, né? Lá era um país em construção e você tinha muitas oportunidades de profissões. E eu tinha uma bagagem muito grande, porque eu sempre fui a que se qualificava. Brincam, né, dentro das minhas melhores amigas, que eu sempre fui a que sempre buscou o curso, o treino, a qualificação para tudo que eu quis fazer. Então, elas sempre brincam comigo. Qual é a faculdade que você está fazendo agora? Porque eu nunca parei de estudar. Né? Agora eu tranquei minha 3ª faculdade. Porque agora eu não consigo fazer do jeito que eu quero fazer com excelência. Eu tenho 5 especializações. Mas é justamente por isso, porque eu sempre procurei me aprofundar para poder ajudar e contribuir com aquilo que eu estava fazendo. E então, fui para Angola. Ele foi e eu tive que ir. E lá, eu acho que com 2 meses eu já estava vendendo bolo de pasta americana. Ninguém nem sabia o que era isso lá. Com 2 meses. Com mais um pouquinho, eu já estava decorando festas, enquanto tinha um espaço sendo demolido e reconstruído para ser a primeira casa de festa do país. A primeira casa de festa infantil do país, que eu me juntei com uma sócia brasileira e a gente tocou a casa de festa chamada Eterna Magia. E quando eu saí, eu vendi a minha parte, voltei para o Brasil, mas ela ficou lá, continuou lá com a casa de festa. Então, assim, e eu achava que era pouco ainda. Fazer só isso ainda era pouco, né? Então, eu tinha essa casa de festa lá, mas ainda assim, o que é que eu fiz? Procurei qualificação na fotografia. Então, o tempo que eu fiquei lá, eu vinha para o Brasil, fazia cursos e voltava. Eu vinha para o Brasil, fazia cursos e voltava. O que aconteceu? Na hora em que eu decido voltar, fecha tudo lá, vendo a minha parte, vendo tudo que tem dentro da minha casa e volto para o Brasil, eu voltei com 3 dias, eu estava empregada como diretora de agência de publicidade. Por quê? Porque eu conseguia fazer a parte de fotografia. E aí eu comecei a trabalhar com fotografia. E eu fotografei durante muito tempo. E toquei essa agência também. Até que me vem o diagnóstico do Mateus, que é o primeiro, de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ali eu sentia que era um chamado, eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu não sabia muito a respeito e eu fiz 5 pós-graduações na área da educação. E por conta disso eu trabalhei mais 10 anos só na área da educação, onde eu tive uma franquia, a minha primeira franquia, que foi lá atrás, foi a Tutores. E o intuito era ajudar o meu filho. E disso se tornou um negócio, porque você enxerga nele e vê o quanto que as outras crianças precisam também dessa ajuda. E também, como sempre, nada muito fácil. Todo começo do negócio a gente sabe que ele é penoso, né? Que ele é difícil. Normalmente você é sozinha. Você para tudo. Você faz o marketing, você faz o RH, né? Você faz a parte de consultoria, você faz a parte de vendas, né? O pós-vendas, o durante a venda, você faz tudo. E você demora um pouco para sair disso, né? Para crescer o suficiente que você possa vir a sair disso tudo. E aí eu me separo. Na verdade, antes disso eu tenho o que se chama de acidente isquêmico transitório. É o que antecede um AVC. Eu estava com 40 anos. E ali eu decido mudar a rota total da minha vida. Eu já vinha há muito tempo querendo tomar decisões que eu não tomava. E aquilo ali para mim foi como se dissesse assim, toma a tua decisão porque a tua saúde não vai ficar bem. Você não vai ficar bem. Ninguém fica bem. Né? Vivendo algo que não condiz com uma realidade. Quando a gente é muito verdadeira, a gente paga um preço muito alto. E aí eu me separo com as crianças, eu já tinha 3 filhos, né? Continuei tocando a Tutores. E isso foi em julho, quando foi no ano seguinte, em julho do ano seguinte, eu estava casada com o Felipe, que hoje é o meu marido, que é o pai dos gêmeos, né? E aí somam 5 filhos. E já em São Paulo. E lá em São Paulo, eu ainda abri, quando eu morei em Alphaville, eu ainda abri lá uma loja de artesanato.
Por quê? Porque essa ânsia de aprender a fazer muitas coisas, eu aprendi a fazer decopagem, a parte de você encadernar, a parte de você fazer aquelas agendas personalizadas. E aí eu montei uma loja disso, botei cursos disso e estava indo muito bem até vir a pandemia. E aí veio a pandemia, veio a gravidez dos gêmeos junto com a pandemia, e aí eu fecho a AMA, que era essa loja, que era de personalizados, né? E a gente começa a pensar, pós-pandêmico, como é que é o mundo pós-pandêmico, né? Eu lembro muito da minha mãe, que não é só advogada, também professora de história durante muito tempo, e ela falava sobre pandemias. E ela falava que sempre depois de uma pandemia, algumas coisas acontecem no mundo, né? A escassez de trabalho, a fome, né? O desemprego. As pessoas passam por aperto logo após uma pandemia. E eu falava isso com o Felipe, né? A gente precisa ir para outro lugar. A gente precisa ir para uma cidade menor. São 5 crianças. Como que você gere 5 vidas sem tranquilidade? É muito difícil. Pensar que precisa ter um carro blindado o tempo todo, toda hora, para ir para qualquer lugar. Sabe? Qual é a liberdade que eles têm? Né? Então, isso foi muito pesado, muito ponderado por nós na época. E aí a gente começou a pesquisar algumas cidades do interior. E quando a gente decidiu morar lá em Itu, era porque ela era estratégica. A cidade é estratégica. Ela é posicionada de forma que em 1 hora eu estou em muito lugar. Em 1 hora eu tenho 30, 40 minutos, eu estou em Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, 10 minutos de Salto, 1 hora de Itapê, Tatuí. Então, assim, é uma cidade que, para quem queria e pensava em empreender no interior paulista, era uma cidade estratégica para a gente. Ali eu tinha uma grande amiga, uma só, eu só conhecia uma pessoa na cidade, que podia me ajudar, né, com onde é que eu posso morar, um condomínio legal para criança, qual a escola que ela recomendaria e etc. Isso pesou na nossa decisão e por isso a gente foi morar em Itu. Os gêmeos fazem 6 meses de vida. E aí começa a introdução alimentar. E aí eu penso, como que eu vou fazer para ir até a feira, comprar o alimento, chegar em casa, limpar, armazenar, depois cozinhar, picar, amassar, congelar e guardar. Eu já tinha 3. Eram mais 2. Eu só tinha sexta e sábado para fazer isso, porque eu nunca parei de trabalhar. E aí eu consegui. Acho que até os 7 meses, 1 mês, eu ainda firme e forte. E aí foi quando eu disse, não dou conta. Ou eu estou na cozinha ou eu estou com eles. E esse foi o meu maior propósito com a Papa Rica. A frase, ou eu estou na cozinha ou eu estou com eles. Para mim era muito melhor ficar com eles. Então, assim, para quem gosta de cozinhar, que maravilha. Já não é algo que eu gosto. E além de não gostar de cozinhar, era algo que, quando eu mensurava, para mim, eu via como perda de tempo, porque eu deixava de estar com as crianças e me tomava o sábado e domingo fazer comida de 1 semana para 2 bebês. Comecei a pesquisar no Google. Bota lá. E eu lembrava de Recife. Caraca, em Recife tem muita possibilidade. Eu não sei o porquê, mas se você for lá, se a gente tem 4, 5 marcas diferentes desse tipo de papinha, desse tipo de comida congelada para a primeira infância. E eu não encontrava. E aí vamos aumentar esse raio aqui do Google, né? Pra gente ver se a gente encontra. E aí eu encontrei em Sorocaba, Papa Rica. E eu me tornei a melhor cliente deles. Porque aí eu ia toda sexta-feira. Ia, buscava. E aí o Pedro começou de 10 anos, hoje está com 10, né? Na época ele estava com 6, 7. E ele começou a dar trabalho para comer. E eu pensei, vou pegar alguns pratos para ele também. Deu super certo também. E numa dessa de indas e vindas, eu parei, né? Eu estava na estrada e eu pensando, o que é que eu estou fazendo? Por que não? Se eu preciso, mulher, empreendedora, que precisa trabalhar fora, que já tem filhos, como que dá conta? Né? Essa sobrecarga, e eu falei sobre isso recentemente. É muito engraçado como os homens, e eu acho isso maravilhoso, fantástico, eu quero muito aprender a ser assim um dia, porque realmente é algo que vocês conseguem fazer com maestria. Vocês conseguem ir para o trabalho e desligar o botãozinho on-off da casa.
Uma mulher não consegue. Ela não consegue fazer isso. Então, se qualquer coisa em casa não vai bem, ela vai ficar pensando nisso também. E ela não vai produzir 100%. E aí eu pensava, e além disso, eu ainda preciso me preocupar com o que eu vou cozinhar de noite? Não, eu não preciso. O custo-benefício da Papa Rica é muito bom. E assim, foi quando eu fui para Limeira, que é onde está a base, a fábrica da Papa Rica está lá, conversar com o Rodrigo e com a Marisa, que são os idealizadores, fundadores, e até hoje são eles que fazem a gerência de todo o negócio. E assim eu trouxe para Itu, Indaiatuba, Salto e Porto Feliz. E logo depois não, né? Passam-se quase 3 anos, a gente traz agora para Itapetininga, porque eu não via muito sentido de vir com o BNI e não trazer a Papa Rica junto. O que é que me fez entrar no BNI? A Papa Rica. Como que eu não trago a Papa Rica junto? Para mim, na minha vida, eles estão muito ligados. Quando eu chego em Itu, eu não conheço ninguém. Me apresentam esse grupo de network qualificado de empresários. E eu vou lá, sou super bem recebida, super bem acolhida. O Felipe se torna membro. E eles fazem assim com a gente. E eles abrem portas pra gente. E eles fazem, existem esses contatos, esses aqui, esses aqui, esses aqui. E a gente se sente muito bem e muito bom, muito bem acolhido. Então, na hora que eu tomo a decisão e me torno diretora executiva da área de Itapetininga, como que eu não trago junto quem me trouxe ao BNI? Foi a Papa Rica. Foi por conta da Papa Rica que a gente entrou no BNI. A gente queria fazer com que a nossa loja, lá em Itu, despontasse. E a gente não sabia muito na época o que era, como era, mas a gente queria viver aquilo ali para entender como é, né? E tivemos retorno no primeiro ano, tivemos retorno no segundo ano, retorno no terceiro. E aí eu precisei vir para cá, como diretora executiva, deixo de ser membro. Mas eu coloquei funcionárias para assumirem as cadeiras da Papa Rica em algumas cidades. Por quê? Porque para mim dá retorno. Para minha empresa, a Papa Rica, ela dá retorno. E por isso eu fiz dessa forma. Então, assim, é muita coisa já vivida, é muita empresa já por onde eu já passei. E eu digo, não há um caminho fácil. Não há um caminho fácil. Eu falo muito, crescer dói. Dói nos ossos. Quando a criança está crescendo, dói nos ossos. Então, é muito fácil quando a gente está numa determinada zona de conforto e a gente não quer sair dali. Por quê? Porque ali é confortável, ali não está doendo. E se você procurar crescer, vai doer. Adelaide, você contando sua história, fui pegando várias partes, né, que você foi contando, e tem muitos pontos interessantes. Desde quando você tinha 5 anos, que você subia em uma árvore para pegar um fruto para vender. E eu queria perguntar para você, você, como mãe hoje, você falaria para o seu filho subir na árvore para vender, para você incentivar o empreendedorismo nele? Eu não sei se eu faço dessa forma, né? Até porque eu estou pensando onde é que tem árvore para ele subir aqui. Mas lá em casa, mesada, ela tem que ser fundamentada. Ninguém ganha dinheiro sem fazer algo. Então eu preciso que você me mostre por que você recebe mesada. Por que você recebe mesada? Porque você estuda, ok? Porque você contribui com o processo da casa, ok? Porque você ajuda com seus irmãos mais novos, ok? Se você não faz isso, você não recebe mesada. Porque você precisa contribuir. O que é que eu vejo, né? A mãe, mulher, ela não precisa ser sobrecarregada. Ela não precisa ser sobrecarregada. Mas somos. Somos e porque botamos na cabeça que somos. Isso independe do marido. A gente já pensa desse jeito. Mas você precisa arrumar a dinâmica da casa e delegar. Arrumar a casa. A sua função. É a sua função. Então, assim, exemplo. Eu gosto de ter o carro limpo, mais velho. É a sua função. Você leva o carro para lavar. Por fora. Porque por dentro quem limpa é você. Eu quero carro limpo. Porque eu gosto de usar um carro limpo. Combinado? Combinado. Então, não dá para você pegar o filho e dar para ele uma mesada todo mês e não explicar para ele porque é que ele recebe aquilo ali. O Pedro José hoje está com 10 anos. Ele era sempre foi um dos que mais me pedia adiantamento da mesada, né? E eu dizia, Pedro, olha só,
Eu trabalho 30 dias para receber. Eu não sou carteira assinada, mas eu precisava fazer com que ele entendesse que primeiro a gente trabalha para depois receber, e não o inverso. A gente não recebe antes do trabalho. Então, por que é que você só recebe no final do mês? Porque você tem um mês inteiro para produzir. E isso é passado muito lá em casa. A gente não deixa muito passar em branco. E é muito engraçado quando a gente tem os feedbacks de algumas pessoas, né, que encontram com os meninos e depois contam pra gente. Uhum. E agora o mais velho vai fazer 20 anos semana que vem. E aí você sente, caraca, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Eu só preciso agora reproduzir com os pequenos. Sim, sim, legal. É muito bacana essa questão da mesada, porque é uma coisa que muita gente tem dúvidas, né? Se dá mesada para o filho ou não, principalmente empreendedor, porque a cabeça do empreendedor é meritocracia, né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar para poder receber. É diferente um pouco do CLT, porque ele vai receber de qualquer forma, né? Pode ser que ele seja bom ou não tão bom assim, mas ele vai receber no final do mês. Sim. Nós empreendedores, a gente pensa assim, não, para o meu filho ter dinheiro, ele vai ter que trabalhar. Sim. Então, mas o trabalho pode estar dentro da nossa própria casa. Sim. Porque o trabalho, na verdade, vai ensinar que ele ganha algo se ele também contribuir com algo. Sim. Não é nem de fazer algo, é contribuir com algo, né? Dinheiro não pode ser fácil, Bruno. Dinheiro não pode ser fácil. Principalmente para adolescente. Muito engraçado agora, recentemente, a gente fez com eles o seguinte acordo, né? Eles sempre tinham uma mesada, mas eles me pediam extras. Para cortar o cabelo, para comprar um shampoo, para comer um McDonald's. E aí eu falei pro Felipe, chega, cansei, sabe? Porque várias vezes eu tô trabalhando e chega uma mensagem, mama, manda não sei quanto que eu preciso cortar o cabelo. E aí eu fiquei pensando, como é que eu resolvo isso, né? Ok, sentei com os três mais velhos, e falei, olha só, a partir desse mês eu vou dobrar a mesada de vocês. Eles ficaram numa felicidade imensa, né? Imagino. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, não sai mais R$1 do meu bolso. Pra nada. Quer comprar shampoo? Vai ser do seu dinheiro. Quer cortar o cabelo 2 vezes no mês, Lucas, que é o de 16 anos? Vai ser do seu dinheiro. Ou seja, o que aconteceu com essa dinâmica, né? O Lucas passou a cortar o cabelo só 1 vez por mês. O Matheus passou a comer menos fast food. Né? E agora o dinheiro está aplicado. Então. Você está entendendo? Já mudou a realidade. Você está entendendo o que eu fiz com eles? Eu mostrei para eles o seguinte: secou. A fonte secou. Não dá para ser assim. Não dá para ser a mesada. É para o quê? Para que vocês usam a mesada de vocês? Se para cortar cabelo você me pede, se para comer um Mac, um lanche, um iFood você me pede, então vamos fazer assim? E quando isso foi estabelecido, acabou-se. Mudou. Meu telefone, cadê aqueles? É um silêncio o dia inteiro. Só quando eles perguntam, você já está chegando? E aí, mas assim, para mim pedir dinheiro? Mas precisa ser não. A resposta precisa ser não. E isso eu aprendi com eles desde que o Matheus começou a falar. Tudo que você for fazer com seus filhos, faça. Fale e faça. Não fale algo que você não vai fazer. Por quê? Porque a criança é muito esperta. E ela sabe o que ela pode fazer. E aí a gente brinca muito lá em casa, porque às vezes eu muito estressada com eles, eu falo, não vai desligar o computador, não? Se eu vier aqui de novo, eu quebro esse computador e saio. Aí o Felipe faz, não fala isso, pelo amor de Deus. Porque se você tiver que fazer isso, eu não vou ter que fazer isso, porque eu conheço os meus filhos, entendeu? Não dá 2 minutos, está todo mundo lá embaixo. Mas por que é que está todo mundo lá embaixo? Porque é uma vida se construindo essa ideia de que o que a minha mãe fala, ela faz. Ótimo, isso muda, né? Muda. Adelaide, deixa eu entrar no mesmo assunto com você a respeito de família, né? Você, pelo jeito, traz muito isso com você. Você falou agora que a mulher não consegue se desligar da casa. Então, naturalmente, a mulher não consegue se desligar da família. Por mais que ela queira empreender, ela seja empreendedora. Esse laço da família está totalmente interligado à mulher. Né? Até porque a responsabilidade da casa está na mulher, né? Então, como que você consegue chegar na sua casa e não fazer ao contrário? Levar as coisas do trabalho para casa, mas como empreendedora. Principalmente tendo um marido também, que é do mesmo jeito, que é empreendedor, que é dinâmico, que é uma pessoa que vai para frente e tal. Vocês não ficam 24 horas trabalhando? Não. Combinados. Pra gente tentar levar isso para as pessoas. Como que você separa isso ou como você indica para as pessoas separarem isso? Vamos fazer combinados.
A gente precisa fazer combinados. Em tudo na vida, são acordos. Certo. Né? Casamento é um acordo. É um acordo judicial. São acordos. Sim. Né? E a gente precisa fazê-los. Eu lembro que, certa vez, o Felipe começou a conversar comigo sobre trabalho, era 9 horas da noite. E eu olhei para ele e fiz, lindo, a partir de hoje, você não conversa comigo sobre trabalho. Deu 7 da noite, fechou o expediente. Não converso, não falo. E aí, às vezes, ele quer perguntar e eu, Aí ele muda de assunto. Esse horário é das crianças. A gente está em casa. Se eu estiver na empresa, todo mundo lá em casa sabe que se for urgente, liga, não manda mensagem. Então, se eu estou na empresa e começa a aparecer menino chamando aqui, provavelmente eu só vou responder quando eu puder responder. Eu estou na empresa e eu preciso trabalhar. E o que é que a gente tenta fazer? E o Felipe também adota a mesma filosofia. Aonde quer que você esteja 100%. Se você está na sua empresa, esteja 100%. Se você está na sua casa, esteja 100%. Isso é difícil? Para o homem, é. Para a mulher, é quase impossível. Porque assim, Adelaide, na empresa, você estar 100% na empresa, não quer dizer que você se desvinculou da sua casa. Não. Porque isso pode ser um peso para a mulher empreendedora. Isso pode agravar, na verdade, ou até desmotivá-la de continuar empreendendo. Sim, pode. Pode. Por quê? Porque se coloca na mulher o peso e a sobrecarga de que a casa é dela. A casa não é dela. Se ela tem um marido, a casa é dos dois. Os dois são responsáveis. Né? Eu achava muito engraçado quando alguém me perguntava se o Felipe te ajuda. Gente, nem começa a conversa nesse nível, porque eu nem respondo. Ele não me ajuda. Quem me ajuda são minhas funcionárias. O Felipe faz a parte dele. Não dá para pensar dessa forma. Demora muito para a gente conseguir pensar assim, tá? Nesse sentido. Por quê? Porque fomos criadas para pensar que essa sobrecarga ela é natural e ela é nossa. Ela nem é natural, ela nem é nossa. Ela precisa ser compartilhada com alguém que se chama companheiro. Alguém que você escolheu passar o resto da sua vida com ele. É para isso que serve o casamento. Duas pessoas que se ajudam mutuamente. Então, por que é que uma precisa ser sobrecarregada, enquanto o outro não é? Tudo bem, o homem tem a benéfice de conseguir fazer esse desligamento da cabeça. E isso vocês não têm ideia de como é bom. Eu não sei até que ponto, porque eu conheço algumas pessoas, né, que falam assim que se você não estiver bem na casa, é difícil você estar bem no trabalho. Isso entre homens também. Mas talvez você esteja me dizendo algo um pouco que não é bem isso, né? É assim, ó, olha o nível. Certo. Seu filho está doente. Ele está com febre. Ele não tem nada. Você sabe que ele não tem nada. Você vai trabalhar. Normal. E você vai produzir. Isso. A mãe vai pensar. E vai pensar com força. O que é que eu estou fazendo aqui? Meu filho está com febre. Meu filho está com febre. Meu lugar é lá. Exato. Entendi. É isso. Você está entendendo? E isso foi imposto pra gente. Mas isso é natural também da mulher, não é? Porque criaram a gente dessa forma. Porque desde pequenininho disseram a gente que é isso, que a mãe é isso. Tem o instinto. Isso, e instinto. É outra coisa. Instinto materno é outra coisa. Mas você imagina, toda criança, toda menininha, que desde pequenininha entende que ela nasceu para... Cuidar da boneca dela. Ter depois filho. Ela nasceu para ter filho. Porque o primeiro presente que ela ganhou é uma boneca. Ela não, né? Uma cozinha. Ela ganha uma cozinha, né? Sim. O menino ganha uma oficina. Um carrinho. Uma profissão. Uma profissão. Né? A menina ganha a tarefa de casa, gente. Cozinha, então, assim, deixem que as crianças escolham, né? Ela não precisa gostar. Eu nunca brinquei de boneca. Eu tenho uma foto com a boneca. Porque eu nunca brinquei de boneca. Sempre brinquei de outras coisas, inclusive de jogar bola. E fazia esporte, e fazia dança, mas eu nunca fui a que brinquei de boneca. Mas eu sempre disse que seria mãe. Para você ver que uma coisa... mas eu acredito, assim, que quando você é criança e você é uma mãe que não tem tantas informações assim, como eram os nossos pais e os pais dos nossos pais, questão de informação. Sim. Quando você tem sua filha, no caso, a mãe, ela quer espelhar ela na filha.
Então, assim, eu vou ser uma boa mãe e quero que minha filha seja uma boa mãe. Então, naturalmente, eu vou dar a boneca, fazer tudo pra ela, falar assim, tem que cuidar do filho, tem que cuidar, tal. E a mãe vai espelhando aquilo na criança e a criança vai crescendo com aquilo. Sim, crescemos dessa forma. E crescemos dessa forma. Eu lembro de estar presente no Elas no Topo. Uhum. E a Natana faz a pergunta, né? Quem aqui foi criado para ser líder? E eu levanto a mão. Meu pai não me criou para ficar na cozinha. Meu pai não me criou para casar. Uhum. No meu primeiro casamento, na porta da igreja, meu pai olha para mim, e isso está no vídeo, e faz assim, quer sair? Quer voltar? Porque daqui ainda tem jeito. Não acredito. Ou seja, meu Deus. Você não é obrigada a casar. Ninguém é. As filhas dele, eu acho que o único propósito que ele tinha da gente é que a gente fosse pessoas do bem. Pessoas que produzissem. Sabe, que como ele, não se conformasse com as situações que a vida nos impõe várias vezes, né? Uhum. Que procurasse ser melhor por você, pela sua família, pelos outros, né? Então, ele não nos criou com bonecas, nem foi imposto isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tá tudo bem. Você gostar de bola também, né? Mas ele não criou a gente, nem minha mãe, para ser... eu lembro que ainda tentaram botar vestidinho de, sabe, de babadinhos. E aí disse que não rolava porque eu não gostava, né? E papai falava, e deixa ela, sabe? E deixa ela. Porque a gente precisa saber qual é a essência dos nossos filhos. Uhum. A partir do momento que você só dá boneca para sua filha, você está induzindo algo. Se ela não escolhe, né? E se você passa sempre dando bonecas, ela vai chegar e logicamente, ela vai escolher bonecas porque é a referência que ela tem. Então, eu acho que, e isso para mim eu acho que é um dos maiores valores dentro de lá de casa. É eu descobrir a essência deles. Eu saber quem é o Mateus, o Lucas, o Pedro, o João e a Maria. Saber quem é cada um deles. Saber o que esperar de cada um deles. Sabe? Saber que enquanto o outro me conta tudo, um olha para mim e mente. E você sabe que tá mentindo. Que mãe ainda. Entendeu? Então, isso para mim é muito valoroso, sabe? E aí, o que é que eles vão ser? Né? O que é que a Maria Júlia só tem uma menina e são 4 meninas? O que é que ela vai ser? Ela vai ser o que ela quiser ser, Bruno. Entendeu? Então, não tem essa. Ela tem uma benéfice. Ela tem um irmão gêmeo, que é um menino. Uhum. Então, exemplo, a área de lazer deles tem a hamburgueria, vai ter a cozinha, tem a oficina, entendeu? E que os dois brincam do que eles quiserem brincar. Tem bola e tem boneca. Eu quero enfatizar isso, eu não sei como que você pensa sobre isso, mas eu já imagino pela pessoa que você é. Isso não tem nada a ver com homossexualismo. Não. Tem nada a ver, porque a cultura brasileira de muitas regiões ainda definem isso como que a menina tem que brincar com a boneca, porque senão, se ela se interessar pelo carrinho, ela vai ficar masculinizada. E isso não tem nada a ver com homossexualismo. Então, eu tô com quase 47. Exatamente isso. E que honra eu tive de ter os pais que eu tive, né? Porque, imagina, há 40 anos atrás, uma menina de 7 não brincar de boneca. Não querer pôr vestidinho cheio de não frufru. Não querer nem negocinho no cabelo. E nem ficava no cabelo, caía. Uhum. Então, eu me agoniava. E eu gostava era de jogar bola. Você imagina uma menina que gostava de jogar bola e que batia dos meninos. E hoje, casada com 5 filhos. Você tá vendo? Então, assim, tenham cuidado com essas coisas, porque isso não diz nada. O João Felipe, que está agora com 3 anos e meio, gêmeo da Maria Júlia, ele, de noite, quando ele deita na minha cama, ele faz, mamãe, a gente pode assistir Frozen? Vai assistir Frozen. Ele vai assistir o que ele quiser assistir. E isso não vai dizer nada sobre isso, entendeu? Isso, eu não acredito que isso, em momento algum, brincar de bola ou de boneca, ou assistir Frozen Homem-Aranha, vai influenciar ou, né, induzir qualquer tipo de escolha, opção, orientação. Não acho, sabe? Não acho. E que sejam o que quiserem. Uhum. E que sejam felizes. Porque pai e mãe, não há nada que a gente queira mais do que ver os filhos da gente felizes, né? É legal você trazer, a gente conversar sobre isso, porque a empreendedora,
ela tem uma dificuldade muito grande sobre todas essas questões na casa. Porque o empreendedor, ele pensa fora da caixa, porque senão não seria empreendedor. E essas discussões são discussões que, se você conversar com pessoas que têm a cultura enraizada, são discussões que não têm fim, e ainda assim a empreendedora sai como errada. Então, a gente está trazendo hoje, você está trazendo a sua história hoje de uma menina que brincava de bola, uma menina que queria, com 5 anos, ter dinheiro, que em algumas culturas ainda é errado você, criança, querer ter dinheiro. Eu estou conversando hoje com uma menina que o pai falou, se você não quiser casar, não precisa, que a cultura hoje é o contrário, você tem que casar. Então, eu estou conversando hoje com uma menina que tinha tudo na cultura brasileira para ser um menino. Para ser um menino. Sim. E hoje, essa menina lá de trás, que teve o avô que começou a incentivar, hoje ela é uma mulher com 2 empresas gigantes, né? BNI nem se fala, depois eu queria falar um pouco do BNI, se você permitir. Com a Papa Rica, empreendedora, que foi para Angola e trouxe a primeira casa de festas em Angola. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas uma coisa que muito tem a ver, que você está trazendo aqui, Adelaide. Me corrige se eu estiver errado. Tudo isso não tem relevância se a família não estiver junto. É isso. Tudo isso não tem relevância nenhuma. Porque tudo que aconteceu na sua vida, na sua história, tudo que você pontuou, todos os pontos estão ligados à família. Sim. Desde o seu avô, seu pai, seu primeiro casamento, que é uma família, que não deixou de ser uma família, era uma família. Seu segundo casamento hoje com o Felipe, que é uma família linda. Sim. Todos os pontos. Então, a empreendedora que estiver nos assistindo, se identificou com a sua história, quer te conhecer mais, depois vai procurar nas redes sociais. Entenda que a empreendedora, ela é mulher, ela não deixou de ser mulher. Sim. Ela é a esposa, ela não deixou de ser esposa. Sim. Ela é a mãe, não deixou de ser mãe. Sim. A mulher empreender, ela pode empreender e ser a mulher. Ela pode ser o que ela quiser ser. Continuar sendo a mulher. O que ela decidir ser. Aquilo que ela decidir ser. Se você botar na sua cabeça, é o que você quiser ser. Né? Eu gosto muito do pensamento do positivo, sem ser ele tóxico. Sem ser o positivo exagerado. Ai, bom dia lua, bom dia sol. Sabe? Não sou assim. Eu não acordo de bom humor. Mas eu sou uma pessoa que pensa muito no positivo. Sou uma pessoa que enxerga muito o que eu posso aprender, ainda que seja ruim o que está acontecendo. Com relação à minha família, quando você fala, eu acho que a maior lição que eu tiro em 47 anos de vida com eles todos é que era muito forte a filosofia de você tem para onde voltar. Perfeito. E é o que eu faço com meus filhos. Se eu deixar para eles essa ideia de que a família é o lugar para onde você pode voltar, eu já estou satisfeita. E acho que há 2 anos atrás, o Lucas, que hoje está com 16, aprontou dentro do condomínio de fazer umas peripécias lá, de jogar o sapato do vizinho no terreno. E antes do meu telefone tocar com a segurança me contando o que aconteceu, ele chega na minha frente. Branco. Eles me chamam todos de mama. Mama, preciso lhe contar uma coisa. E ele é o que geralmente se esquiva das respostas, sabe? E eu perguntei o que aconteceu, Lucas. E ele sentou e ele contou para mim exatamente o que aconteceu. É sobre isso. É sobre você entender que independente daquilo que você faça, porque nem sempre a gente faz escolhas boas. E principalmente dentro do empreendedorismo. A gente faz escolhas ruins. Mas você saber que você pode voltar, que você tem para onde voltar, né? Ser esse porto seguro. Então, a minha família sempre foi muito disso, sabe? Esse porto seguro. Essa sensação de que não preciso brincar de boneca para me adequar. Eu não preciso me manter num casamento infeliz para me adequar, sabe? Eu posso, sim, fazer as minhas escolhas. E você pode fazer suas escolhas. Desde que você entenda que não dá para ficar só naquilo da história dos pensamentos. Tem que ir para a ação. Você precisa pensar positivo, sim, mas você precisa ter atitude positiva, que é um dos norteadores do BNI. E por isso eu sou apaixonada pela empresa que eu adquiri aqui nessa região. Legal. A gente está começar a falar do BNI. O BNI é algo que é muito grandioso, está quase no mundo todo, né? 77 países. 77 países, quase no mundo todo. Por pouco, não ocupa o mundo todo. E o BNI, você está hoje à frente em Itapetininga e na nossa região aqui também. Isso. Né? E
O BNI, ele tem algo que eu gosto muito, que é o Giver's Gain. Eu gosto muito, porque eu aprendi a fazer isso há um tempo atrás sem saber que era isso. Sim. Né? A gente começa... E quando a gente empreende, a hora que a gente entende isso, parece que, pô, sabe? Parece que abre o céu, abre uma luz, e a gente entende, caramba, não é sobre mim. Não. É sobre os outros. É sobre as outras pessoas. Sim. Né? E o BNI, ele traz muito isso, e eu acho que eu comentei com você, se não me engano, sobre que isso também está na Bíblia. Se a gente levar isso para uma parte mais espiritual até, isso está na Bíblia. É melhor dar do que receber, e o BNI, ele traz muito forte isso. Então, como que funciona isso dentro do BNI para as pessoas que não entendem muito bem, e os empreendedores que possam aí estar entrando algum dia no BNI? Tá. Uma adenda, né? A oração de São Francisco, né? É dando que se recebe, né? Sim, verdade. Já está na oração de São Francisco. O BNI, com relação ao Giver's Gain, né? Quando a gente não entende. Giver's Gain nada mais é do que você entender que ajudar ao próximo traz um resultado tamanho que um dia você vai receber tudo isso de volta, né? Uhum. É você plantar tendo a ideia de que você um dia vai colher. Você não sabe, às vezes, de onde vai vir essa colheita, tá? Mas você vai colher. E como é que isso acontece dentro do BNI? A gente tem uma equipe, nessa equipe tem membros, e os membros, eles toda semana, durante 50 vezes no ano, eles se encontram num lugar determinado, hora determinada, para fazer uma reunião do BNI. Nessa reunião, toda semana, eles vão pedir algo. Eles vão dizer algo que eles necessitam. A gente chama de referência. Pode ser uma indicação. A gente não gosta de usar muito a palavra indicação, porque ela precisa ser quente, a referência. Então, eu, como Papa Rica, durante muito tempo, eu pedia pediatras. Eu quero conexão com pediatras. Porque pediatra, quando indica para uma mãe, para que o filho coma Papa Rica, não há outra coisa que ela vai comer. É indicação. Exatamente, né? Então, eu pedia pediatras. Então, quando você faz isso, e um membro está ali, e ele escuta o meu pedido, e ele está ali anotando, e depois ele chega para mim, Adelaide, eu tenho pediatras para te indicar, vou entrar em contato com elas, e depois eu retorno com você, tá bom? Tá bom. Isso é uma referência. Ele vai falar com a pessoa que ele conhece. Vai falar que eu existo, que eu preciso desse contato. Se ela quer fazer contato comigo, e aí ele vai me ligar e dizer, Adelaide, falei. Doutora fulaninha está esperando o seu contato. Isso é uma referência quente. Ele triangulou. Entendeu? Então, é exatamente você fazer isso. Ele me ajudou, concorda? Ele me ajudou com algo, como outras pessoas ajudam você, e como eu, ao terminar uma reunião sempre, olho aquele mapa, que é um mapa de referências, onde tem tudo que todo mundo pediu. E eu sempre, durante a reunião, já fazia isso. Eu botava a bolinha do lado, quem eu posso ajudar já essa semana. Porque quando você faz o pedido, eu já sei se eu posso, se eu não posso, se eu conheço, se eu não conheço. Então, eu coloco lá. E no final, eu olho e eu enxergo quem é que eu posso ajudar. E eu vou atrás de fazer essas referências. Procuro antes a pessoa, depois o membro, e faço essa triangulação de referência. Cada vez que eu faço isso, eu estou mostrando para você que eu estou ajudando você a crescer. Chega uma hora que você sente o seguinte, você vai ter a seguinte sensação. Caraca, olha quantas vezes ela parou para me dar uma referência. Eu preciso também ajudar ela. Você se sente obrigado a fazer isso. Você, no seu íntimo, se sente assim. E aí é quando você para, quem eu posso da minha família indicar a Papa Rica? Porque eu também preciso devolver esse tipo de... E é isso que acontece. Na prática, o que acontece no BNI é exatamente isso. Você faz. Agora, você precisa fazer de forma despretensiosa. Você precisa ser genuíno naquilo que você está fazendo. Você está ajudando porque isso é seu. Isso é inerente à sua pessoa. E quando isso for, de fato, verdadeiro, a resposta é mais absurdamente maior ainda. Sim. E é um fato que eu gostaria até de indicar para as pessoas fazerem isso no seu cotidiano. Porque isso realmente é o que mais te traz resultado. É um resultado espiritual, profissional, quando você consegue ajudar, quando você consegue ajudar um parceiro, um empresário, um empreendedor. A gente está falando nesse ambiente empresarial. Sim. Claro que toda ajuda, se você puder ajudar as pessoas. Mas nesse ambiente empresarial, você começa a se conectar com mais pessoas. Sim. E essa conexão que começa a te ajudar a crescer, a mudar de fase do seu negócio. Então, isso é muito importante. Começar a pensar da seguinte forma, Bruno. E eu falava sobre isso lá em Tu. E quando eu vim para Itapê, comecei a falar bastante também sobre isso aqui. Se você tem, dentro da cidade, algo que você deseja comprar, por que comprar pela internet? Eu não consigo entender.
Por que você vai ajudar alguém que você não sabe nem quem é? Ao invés de ajudar o empresário que está dentro da tua cidade. Porque você pensa, mas eu só sou um. Se todo mundo pensar dessa forma, Tapetininga, ela pipoca. Esvazia, né? Entendeu? De gente crescendo, de comércio crescendo. Sim. Entendeu? Porque as pessoas vão começar... Opa. Não vou comprar lá, vou comprar aqui. Porque são R$2 mais barato na internet, porque são R$5 mais barato na internet. Mas na minha esquina, eu tenho alguém que vende roupa. Por que não consumir dessa pessoa? Mas eu não conheço. Vai lá. Ouve a história dela. Conecta com pessoas, sabe? Conta a tua história também, porque todo mundo tem uma história. Principalmente se você for empreendedor. Se você é empreendedor, você é obrigado a comprar no seu local. Sim, né? Imagina. Sim. Não tem como. Sim, acho eu ia dizer se é condição sine qua non, a gente fala isso dentro do direito. Isso é inerente à profissão, né? A nossa profissão do empreendedor, né? É de você entender que se você não fizer isso com o seu comércio, por que o comércio vai fazer com você? Exatamente. Adelaide, queria que você indicasse um livro, porque eu sei que você gosta de livros, vai pensando num livro aí, para você indicar pra gente. Enquanto isso, enquanto a Adelaide vai pensando, quero que você se inscreva no nosso canal, procure aí mais sobre a Adelaide, daqui a pouco ela vai passar pra gente o Instagram, pra você conhecer um pouco mais. Conheça o BNI também, gente, que é fantástico. Tira esse negócio da cabeça, não vou entrar num grupo. É diferente, gente, é outra história. Procure alguém do BNI pra você entender melhor, porque não tem nada melhor na vida do que a gente buscar informação. Primeiro a gente busca informação para entender e aí sim a gente tira os nossos achismos. Eu sempre falo em casa, quem acha alguma coisa não acha nada, porque achar é uma coisa muito simples, né? Quem acha alguma coisa não acha nada. Adelaide, um livro para a gente encerrar, para você indicar para o pessoal. Eu acabei de olhar para ver se eu ia dizer o autor certo, porque eu estou lendo meu livro de cabeceira. Pessoas precisam de pessoas. Eu adoro isso. Joel J. Joel J? Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Exatamente. E é assim que funciona o mundo. Não há inteligência artificial que venha. Exatamente. Não há. Eu vi uma frase de um cara que você tem gostado bastante também, que você comentou comigo, do Thiago Brunet, que eu sigo, gosto muito dele. E ele falou assim esses dias, que está escrito na Bíblia, né? Que não é bom que o homem fique só. Mas isso não quer dizer que ele tem que casar. Sim. Não fique só no seu dia a dia, não fique só na sua empresa, no seu empreendimento, nas suas coisas, na sua vida. Não existe. Não ande só. Não ande só, não existe lobo solitário, gente. Isso. Não ande só. Não é bom que homem fique só. Homem, mulher, né? Sim. Independente. Sim. Mas e quando fala sobre isso, não estamos falando de casamento, porque na Bíblia também fala que você não precisa casar. Existe essa parte na Bíblia que fala que se você não casar, não tem problema, mas não tira a felicidade do outro. Entendeu? Casar porque minha mãe mandou, meu pai mandou. Não, calma, respira, senta, né? Sim. Mas não é bom que você fique só. Então, principalmente nas suas empresas. Adelaide, quero agradecer a sua participação. Foi enriquecedora. Tenho certeza que muita gente vai comentar, vai gostar. E espero que a gente consiga influenciar muitas empreendedoras com a sua história. Essa é a ideia. Eu gosto muito de falar sobre joga a tua rede de novo. A gente sabe que empreender não é fácil. Né? Muitas vezes a gente vai se ver naquele mato sem cachorro. Joga a tua rede de novo, tenta mais uma vez, porque só assim você vai conseguir chegar aonde um dia você não imaginou que chegaria. Seu Instagram? Adelaide Maia Conduta. Adelaide Maia Conduta. Isso. E o Felipe é Felipe Conduta, né? É. Felipe Conduta, é o esposo marido da Adelaide. Isso. Então tá já, Adelaide, obrigado, viu, mais Obrigada uma vez. Obrigada a você, Bruno. Gente, quero agradecer a você que ficou junto com a gente até agora. Muito obrigado pela audiência, por ficar aí. Lembrando, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal. Eu quero falar pra você do Estúdio Box também, hein? Atenção, você que quer gravar um podcast, fazer um podcast, gravar suas aulas, transferir seu conhecimento. Falei ontem até numa palestra, ninguém tem tanto que não possa ter mais, mas ninguém tem tão pouco também que não possa dividir. Então divida seu conhecimento, grave um podcast, divida aí o que você sabe, a sua experiência de vida. E o Estúdio Box está aqui para isso, tá? Para tirar suas ideias do papel. Segue a gente aí nas redes sociais, estúdio.box, tá bom, gente? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.